Boa tarde, Johnil. Você me ouve aí? Você faz então você leva o microfone para a próxima. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco aí dessa Neve Café, né? Retomar o Neve Café. O café que hoje eu vou falar um pouco sobre essa parte de segurança a nível de equipamento, falando sobre segurança, proteção contra ataques dos recursos da internet. Tá? Então, eu peço desculpa a vocês, está com essa mancha aí, tá? Mas a ideia de hoje dessa apresentação é a gente falar um pouco sobre que problema é esse que a gente está tratando na solução do SPKI, fazer uma rápida demonstração, e depois falar um pouquinho sobre limitações e soluções complementares, limitações abordar outros, e uma apresentação para conclusão. Essa apresentação, o convite dela, eu coloquei ela como parte 1, porque na verdade a gente quer fazer também uma outra apresentação nessa temática, que a gente vai chamar de parte 2, onde a gente vai abordar a parte de operação da CA e autoridade de registro. Se pensou em dividir em duas etapas, porque essa parte de operação da CA e de autoridade de registro vai ser um projeto importante para a gente em 2017, a gente está gateando, etc. O Caio Vargas também está trabalhando um pouco com isso, etc. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda não tem suporte a RPKI. Né? O PL não oferece suporte, o XPL lá que a gente não oferece suporte a RPKI. Então, a nossa ideia é que ao longo de 2017 a gente possa fazer alguma iniciativa para apoiar o ITBL, para apoiar o ITBL nessa implementação, montar um laboratório nacional, alguma coisa nesse sentido. Então, isso a gente dedicou o segundo Neve Café só para falar sobre essa parte. Bom, falando rapidamente sobre recursos de mineração na internet, eu trouxe esse tema aqui só para a gente embasar mais ou menos todo mundo ficar falando a mesma língua, apesar de eu ser cliente aqui de perfil bem avançado na área de leis, mas também tem um perfil mais básico, então para a gente entrar por exemplo no contexto, no mesmo mais, eu trouxe essas informações aqui. Então, assim, qual que é a ideia de recursos de mineração? É tudo que a gente usa hoje na internet com relação a números. Particular, tem a entidade chamada IANA, que é quem controla esses números na internet global, no nível central. E esses números, hoje, na apresentação da gente, o que vai importar são os próprios endereços, né, endereços de IPv4, são os endereços que a gente usa para acessar qualquer serviço hoje na internet, padrão para computação. Números de sistemas autônomos, né, é uma particularidade de uma principal de mapeamento global. A comunicação entre as diversas redes locais, para ela ocorrer, a gente usa, cada rede local dessa acaba utilizando esse sistema autônomo. Vai mais ou menos delinear como é que ela vai se comunicar com as outras redes.
vai ter vários níveis, cada nível, por aí vai, para controlar cada um do seu falei do Light, na América do Norte, na realidade é da Europa, na América do Norte é do Light. Bom, e aí o sistema autônomo, né? O sistema autônomo é um técnico. Você pega, por exemplo, a Google. A Google também é um sistema, a Google é um sistema autônomo, ela tem a política de bloqueamento dela, a forma de decisão de encaminhamento, etc. Então ela é um sistema autônomo. O POP aqui na Bahia, o Ministério do Trabalho, etc., é um sistema autônomo. Ele tem a sua característica de bloqueamento, gerencia as suas redes, tem os seus protocolos de bloqueamento interno e externo, tem multi-home, inclusive, tem muitas saídas da internet. Então essas características fazem com que o POP quadro do perfil de um sistema autônomo, e ele é de fato um sistema autônomo. E esse exemplo aqui ó, é o AS 5364, que é um AS que foi registrado junto ao registro DN para você fazer a comunicação com a internet. Você tem a AS de 3216, não vou entrar nesse mérito, mas é só uma questão de esgotamento da quantidade de AS que existia na época, e aí se criou o AS de 3216. E aqui alguns exemplos, eu já falei do COP, que é o AS 5364, tem o AS da RNP, que é o AS, que é a Rede Nacional de Pesquisa, o AS Nacional de Pesquisa, o AS do Google, que é o 569, tem o AS da CBF, que é a Confederação Brasileira Federação Brasileira de Futebol, que é o 264083. Esse da CBF, por exemplo, já é um AS 3220. Nesse intelectual que ele fez, aí a todo mundo já está mais do que chega, mas os endereços intelectuais que ele fez é um recurso de numeração. Cada entidade de registro aloca o PVC e o IPv4 para o seu cliente. A nível regional você tem os NIS, a nível nacional você tem os NIS e por aí vai. Tá? Geralmente eles alocam ou para provedores de PNI ou para usuários finais. O usuário final também pode comprar recursos de numeração. Você paga para poder ter acesso ao mundo desse recurso de numeração. E a alocação de serviços para provedores de serviços, por exemplo, no caso do IPv4, agora que o IPv4 está acabando mesmo, faltando os últimos limites, a alocação máxima que está sendo feita agora é o /24, a alocação mínima que está sendo feita é um /24 e a alocação máxima é um /22. Ou seja, você pode ter no máximo um /22 e tem várias regras para como conseguir esse /22. Não é logo de cara que você consegue, não. Tá? E em 2016, que geralmente eles colocam um /32 para provedor de serviço e um /48 para o usuário final. Uma coisa que é interessante, todo órgão de registro tem isso, é assim, os recursos de numeração não são bens. Apesar de você pagar para ter acesso ao recurso de numeração, você pagar para ter um bloco inteiro, ele não é um bem seu, ou seja, você não faz com ele o que você quiser. Inclusive, teve uma discussão recente na BTS sobre se eu podia ou não alugar um bloco, se tinha gente para alugar ou não. E o pessoal do Ministério foi lá e respondeu bem diretamente. É crime você alugar bloco, porque pela norma de cada risco você não pode. Não é um bloco que você faz o que você quiser. É uma concessão de uso para você. Se ele detectar que você está alugando ou está fazendo essa relação, ele recolhe de volta e ele se aceita. Então, na verdade, os recursos de numeração elas são concessões de direito de uso. Então, você ganha o direito de usar aquele bloco enquanto você estiver pagando, ou no caso da gente que é universidade, a gente, o emprego não faz de graça, né? Um convênio que o IBR tem com a RNP, com outros órgãos de pesquisa, etc. E universidades públicas, etc., têm acesso a esse recurso gratuitamente. Tá? Aqui alguns exemplos, no caso do COP, por exemplo, o prefixo do COP é 258.0/17 e 192.188.11.0/24. São os dois blocos, são os dois prefixos do IPv4 que o COP tem. E com relação ao prefixo de IPv3 é o 28.0186/32. É o prefixo do IPv3 do COP. Tá? No caso da UFBA, os blocos do IPv4 da UFBA são 258.31.0/24, 258.56.0/21, né, quer dizer, até 53, e 192.88.11.0/24. Além do IPv6, que é um /40 aí, dentro da faixa do ponto. Tá? Então, esses são os recursos que a UFBA tem direito a acessar. BGP, o que é BGP? BGP é um protocolo de bloqueamento para
meu conceito de AS, do 4.6, eu poder unicamente identificar cada rede. Então, cada rede que usa BGP tem que ter o seu próprio AS. Tá? Tem uma capacidade de transportar informações sobre diversos protocolos, IPv4, IPv6, L2VPN, VPN IPv4, VPN IPv6, etc. Então, o BGP, através daquela extensão de multi-protocolo BGP, você consegue transportar vários dados extremos, não somente o IPv4 e IPv6 como plano, não. Tá? É um protocolo vetor distância, tá? O Path Vector, onde cada AS ela adiciona o seu número de AS dentro do vetor de encaminhamento do BGP, e esse vetor é usado para saber se você está com dúvida ou não, para você escolher qual é a melhor rota, etc. É um dos critérios para escolher a melhor rota. Cada AS tem grupos específicos e adiciona o seu ASN, o seu número de AS. Esse aqui é um exemplo. Tá? Então, ali a gente tem duas rotas. A primeira rota lá, 1.22.1.24, você passou por todos aqueles AS lá, e a ordem de implementação é feita de trás para frente. Então, ele passou primeiro pelo AS 4.22, depois passou no AS 24.186 e por aí vai. Tá? Então, aquele lá da frente é onde a rota foi originada. Tá? E nessa atividade é a mesma coisa. Foi originado no mesmo dia, agora com o prefixo 1.23. Tá? Aqui tem uma figurinha exemplificando como é que funciona o BGP em termos de fios, né? Então, quando você estabelece uma conexão BGP com outro parceiro, você está estabelecendo um FIA. Essa conexão, essa troca de tráfego aí, ela pode ser feita com um acordo comercial, pode ser feita com um acordo de parceria, pode ser feita através de um ponto de troca de tráfego, etc. Tá? O fato é que essa figurinha aqui, que é extraída do Building Electron, eles são uma entidade que faz diversos monitoramentos na internet, etc. Essa figurinha mostra, por exemplo, que nessa figurinha da esquerda, né, o AS564, que é o AS da UFA, ela troca tráfego com a NNP, a NNP troca tráfego com a NTT e com outros provedores, e aí por fim ela chega a acessar a internet. Então, na verdade, se você refletir sobre essa figura, a gente começa a perceber que a internet, na verdade, na prática, é nada mais nada menos do que um monte de AS que trocam tráfego um com o outro e que conseguem, dessa forma, se comunicar. Tá? Só para ter uma ideia, do lado da direita, a gente tem uma figurinha representando o AS do Google. Então, como é que o Google se conecta? Então, você percebe que o Google ele depende menos de provedores intermediários para conseguir alcançar mais pessoas. Ele tem várias conexões independentes aí, e diretas aos AS que ele quer se comunicar. Tá? E aí, começando a falar um pouco sobre o problema. Né? Então, assim, existe um excesso de confiança a nível do BGP na internet hoje. Tá? Então, você tem diversos problemas comuns. Cada FIA, ele confia os serviços que são enviados pelo outro FIA. Então, por exemplo, na figurinha que eu mostrei, a NNP se comunicava com a UFBA. Então, quando a NNP se comunica com a UFBA, no protocolo original, eu confio que os específicos que a UFBA está me mandando são verdadeiros, e, por sua vez, a NNP confia que a UFBA está mandando os específicos válidos também. Então, existe uma confiança que cada um naquela comunicação vai anunciar os seus próprios específicos, nunca específicos errados. Tá? E outra coisa que eu lembro também é que os FIAs confiam no caminho anunciado. Ou seja, se eu dependo da RNP para chegar até a internet, eu confio que a RNP vai me anunciar os testes corretos, os caminhos corretos para chegar na internet. Se alguém nesse meio do caminho modificar isso aí, eu acabo entrando numa situação de problema, porque o protocolo original não tinha mecanismo para poder filtrar isso. Tá? Aqui algumas notícias relacionadas. Então, um dos casos que ficou bem famoso foi esse ataque aí do YouTube, que aconteceu lá em 2008, se não me engano, onde na região ali da Ásia, etc., o pessoal começou a anunciar a rota do YouTube naquela região e acabou tirando todo mundo que estava conectado na Ásia de acesso ao YouTube. Só por conta de uma configuração errada que um dos operadores do BGP fez, um dos operadores de AS intermediários fizeram naquela época. Então, um simples anúncio errado acabou derrubando metade da galera que estava conectada naquela região. Tá? Tem outros casos também, onde você tem ataques direcionados a provedores. Aqui na Bahia, em 2012, se não me engano, foi 2011, a gente teve também um ataque aqui no próprio PPP, onde um parceiro começou a anunciar a rota de outro parceiro, etc., para poder tentar derrubar a conexão. A gente não sabe se foi errado ou se foi malicioso, mas houve também esse tipo de problema. Por aí vai, tá? Então, tem vários tipos de ataques desse tipo. Essa figurinha aí mostra um pouco do que aconteceu naquela época do YouTube, né? Então, basicamente, todos os AS que estavam próximos daquele AS ali começaram
Então, isso aí ocorre por má configuração, quando é não intencional, quer dizer, alguém vai lá e erradamente vai configurar uma rota errada. Tá? Bug de software, tem alguns fabricantes de software que acabam tendo problemas de configuração de rota, né? Tem um fabricante, inclusive, que é bem famoso pelo bug da rota presa, né? O bug da rota presa, etc. Enfim, então, tem vários fabricantes de software que acabam gerando essa má configuração. Pode ser também maliciosa, no sentido de que alguém tem alguma concorrência comercial, etc. E o cara vai lá e anuncia o perfil do outro, tentando derrubar aquele parceiro, etc. Então, acontece também. Contestando espaço, né? Então, poxa, esse espaço aqui era meu, eu queria esse cliente que era meu, etc. Como sendo o perfil do cliente que é meu, não seu, etc. Então, tem também faltando. Ou também essa questão de espaço acontece muito de cliente anunciar uma rota que estava não alocada. Porque assim, a Iana é responsável pelos blocos de trade. E alguns blocos de trade ainda não foram reservados, não foram alocados. Então ainda sem uso. Aí alguém pertinho está precisando de um bloco na internet, o cara vai lá, pega um desses blocos, que é publicamente essa informação disponível publicamente, o cara vai lá, pega um desses blocos e começa a anunciar. Começa a navegar na internet sem pagar, sem fazer, sem ter o direito de uso. Então acontece muito também essa questão de alguém que quer usar o prefixo. Hoje mesmo, duas organizações que criaram um site da Rio Elétrica e tinham 2 ou 3 AS que estavam no que eles chamam de bóbulos, né? Que é quando você anuncia ou uma rede interna, que não deveria ser anunciada, ou um prefixo que ainda não foi alocado e o cara está anunciando. Então, isso acontece de fato muito comumente na internet. Tá? E por fim, ataques direcionados, quando você anuncia um prefixo do cara tentando derrubar mesmo aquela sessão do cara, tentando promover uma negação de serviço em cima daquele cliente. Tá? Então, olha esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui é o seguinte: você tem o AS1, que ele é um desses prefixos 1.2.00/16. Esse prefixo é dele, ele fala: esse prefixo é dele. Aí surgiu aí na história uma S666 ali, né? Um número bem digestivo, do cara dizendo também: não, esse prefixo é meu. E assim, na forma de funcionamento da internet, o cliente que recebe esses dois anúncios, o cara fica meio confuso. Pô, esse prefixo é de quem, gente? Como é que eu vou decidir para qual dos dois AS eu vou mandar o meu carro? Tá? Então acontece muitas vezes isso aqui está ligado na figura. Essa figura aqui mostra o seguinte: ó, o AS1 estava anunciando lá, essas setinhas de preto são os caminhos do BGP, né, a parte do controle, né? Então, os anúncios do BGP. E a parte azul é o data plane, que é como o tráfego ele faz encaminhado. Então o AS1 anuncia a rota dele, ele controle da AS3, ele anunciou para o AS2, o AS2 anunciou para o AS3, e o AS3 anunciou para a vítima, né? Aí a vítima vai e recebe também um anúncio do AS666, que está diretamente conectado com ela. Como o BGP funciona nos critérios de desempate, o padrão é o tamanho do teste, então aquele cara que está diretamente conectado com a vítima vai ter preferência e, consequentemente, a vítima vai começar a encaminhar o tráfego para o AS666 ao invés de encaminhar para o AS1. Então, nesse caso aí, esse é o tipo de ataque que aconteceu com o YouTube, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de ataque é conhecido como BGP hijack, que é quando você anuncia um prefixo que não é seu, etc. E aí você acaba direcionando todo o tráfego da vítima para um local errado. Tá? Bom, então, que tipo de problema a gente vê nesse tipo de situação? Né? Então, como garantir a autoridade dos prefixos anunciados? Como é que eu faço para garantir que o prefixo que foi anunciado por determinado roteador BGP é realmente daquele AS? Tá? Como garantir a validade de informações em bases de IRS? Eu não falei isso nessa apresentação, eu não quis focar nisso, mas existem algumas configurações adicionais que você pode fazer ali no BGP para começar a filtrar essas coisas. E uma delas é esses IRS, que são bases abertas de configuração, né, de filtros de endereços, onde as pessoas vão lá e cadastram qual é o prefixo deles, e aí a partir daquilo ali você pode usar essa base para poder fazer filtros no seu roteador. É como se fosse um grande database aberto que todo mundo pode ir lá e dizer quais são os seus prefixos e o que é que ele protege. Bom, se é uma base de dados aberta, e algumas delas têm validações, mas nem sempre essas validações são efetivas, então é uma base que não é muito confiável em determinado momento. No geral, ela acaba tendo informações confiáveis, mas nem sempre é 100% válida. Tá? O que fazer com rotas indevidas, com rotas inválidas? Uma vez que eu descobri que o determinado prefixo está inválido, o que eu faço com essa rota? Eu descarto, eu aceito, ou eu simplesmente penalizo ele, diminuindo a prioridade dessa rota? Imagina que é o seguinte: pode ser que seja inválido devido a um erro de configuração. Nem sempre vai ser inválido devido a uma funcionalidade maliciosa. E quem trabalha com administração de redes, de clientes, etc., a
sabe que nem sempre a gente tem que seguir o que é estritamente correto. Porque às vezes, quando você segue o que é estritamente correto, seu cliente começa a ter um monte de serviço disponível, etc., e aí você acaba sendo prejudicado. Então, o que a gente faz com rotas que são privadas? A gente destaca ou diminui a prioridade. Então, essa é uma questão também que a gente precisa pensar. Tá? E como validar o caminho de um prefixo? A gente se preocupa em validar a origem dos prefixos, mas e o caminho? Como é que a gente faz para validar esse caminho? Tá? Então, aí surgiu essa proposta do RPKI, e ele fornece alguns mecanismos para poder chamar segurança aqui do prefixo. Tá? Então, na verdade, é um framework para segurança do mapeamento da internet, que provê verificação da associação entre recursos de internet e proprietários de recursos. Quer dizer, a rota que eu estou anunciando realmente é minha, o recurso da rota é do proprietário que está anunciando aquela rota, então a RPKI vai ajudar um pouco. Tá? A sigla RPKI vem de pessoas que são infraestrutura. Então, infraestrutura chave pública para recursos. Então, o RPKI fornece essa questão de autenticação da origem, protege contra prefixos, isso ele adicionou o conceito de certificação digital na proteção da rede, associando com os seus proprietários. Então, a vez que eu tenho uma rota, eu vou começar a assinar digitalmente aquela rota para dizer que ela é minha ou não. Ele se baseia muito no conceito dos ROAs, Route Origin Authorization. É um objeto que é assinado digitalmente para poder garantir que aquela rota é válida ou não. Além de, claro, o Chain of Trust, que é um conceito bem presente em qualquer infraestrutura de chave pública. Por exemplo, certificação digital para você acessar um site com HTTPS se baseia muito nesse conceito de Chain of Trust. Tá? E aí, uma vez que você tem todas essas configurações, você tem como resultado o funcionamento do RPKI, que é mais ou menos o dessa figura. Então, aqui você tem os mapeadores, dois mapeadores aqui embaixo, que são mapeadores que conseguem se comunicar via RPKI. Eles vão consultar um servidor chamado RPKI Cache, e toda vez que ele receber um prefixo, ele vai perguntar a esse cache: olha, esse prefixo é válido ou não é? Aí esse servidor de cache ele vai consultar as bases de registro do RPKI para definir se o recurso é válido ou não é. Tá? Basicamente é isso. Só relembrando aqui, para quem não conhece ou não ainda mais o conceito de chave pública, esse conceito de chave pública de PKI, se baseia basicamente em três princípios, que é a questão de autoridade certificadora. Então, tem uma entidade que emite certificado, é uma entidade que você confia, e aí, se você confia naquela entidade, você confia no certificado que ela emite, ela é responsável por validar os dados e checar se está ou não está correto. E aí você tem a questão da AC Raiz, que é uma entidade raiz que emite certificado, e as ACs intermediárias. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a ICP Brasil, que é uma entidade, uma instituição de chave pública para certificados digitais, e embaixo da ICP Brasil você tem várias entidades de emissão de certificado, como é, por exemplo, o CEF, que emite certificados de modelo do Brasil. Tá? Você tem o modelo de certificados e lista de certificados revogados. Então, uma vez que alguém perdeu um certificado, foi comprometido, vazou uma informação, você publica esse certificado que vazou, que foi comprometido dentro da lista de certificados revogados. Tá? Você tem também o conceito de par de chaves públicas e privadas. Isso aí é um conceito de criptografia assimétrica, onde na chave pública e privada tem um dos pares da chave que é disponível publicamente e o outro par da chave que é privado, então, esse exemplo privado, ele mostra como é que funciona essa infraestrutura de chave pública para você ter autenticidade, que é justamente o que a gente está interessado aqui no RPKI. Então, para você ter autenticidade, vamos supor que fulano quer mandar uma mensagem para Beltrano e fulano quer dizer, olha, pode ter certeza que foi eu que mandei a mensagem. Beltrano ele vai poder validar se a mensagem foi mesmo mandada para fulano ou não. Então, como é que é feito isso? Então, fulano vai lá e escreve a mensagem dele. Tá? E uma vez que ele escreveu a mensagem, ele vai assinar essa mensagem com a chave privada dele. A chave privada dele deve ser guardada em segredo, então somente ele sabe. E aí ele manda para Beltrano o arquivo original junto com a assinatura que ele fez para essa mensagem. Aí, quando Beltrano receber esse arquivo, ele vai usar a chave pública de fulano, tá? Ele vai usar a chave pública que é disponível abertamente e vai comparar a assinatura do arquivo original com a assinatura que ele fez com a chave pública daquele usuário. Se as duas assinaturas baterem, se casar essa separação aí, significa que a mensagem ela é válida, ela está
certificadora. Essa chave pública tem que ser emitida por uma autoridade certificadora válida que eu confio. Tá? E no RPKI? Então, esses conceitos todos de chave pública, eles são adotados dentro do RPKI na seguinte forma. Então, você tem lá as autoridades de registro, tá? Os RIS, ou os National Registers, né? Os NIRs. Tá? E aí, a autoridade de registro ele vai ter a sua chave privada, né? Que é aquela, o root lá, a chave privada raiz. Tá? Ele vai assinar o seu certificado de autorização do RPKI. E esse certificado ele vai ser usado também para assinar os certificados intermediários. De forma que um cliente final, um usuário final que queira atestar que a sua rota é legítima, ele vai fazer ele vai criar um objeto chamado ROA e vai pedir para a sua autoridade de registro que esse ROA seja assinado com a chave da autoridade de registro. Aí a autoridade de registro vai assinar a chave dela nesse ROA e, uma vez que essa cadeia seja garantida de forma sequencial, né, quer dizer, o usuário final é assinado pelo seu registro nacional, o registro nacional é assinado pelo RIR, né, pelo regional, e o regional é assinado pela IANA. Uma vez que você tem essa cadeia toda de assinaturas, você consegue garantir que uma rota ela é válida. Tá? Essa questão da IANA que eu citei agora há pouco é um ponto em aberto ainda, porque um protocolo ele foi criado, já tem um tempinho, mas ainda está em fase de análise, de adoção, etc. A IANA hoje ainda não tem a sua chave pública que assina a chave dos RIS. Então, hoje, você tem que ter uma cadeia de certificação que inclua, no primeiro nível, pelo menos, os RIS regionais. Tá? Então, o LACNIC, o RIPE, o ARIN, etc. Você tem uma chave para cada um deles. Como são poucos, são só 6, então é fácil você gerenciar isso ainda. Mas, idealmente, no futuro, você vai ter a chave da IANA para poder gerenciar. E aí acontece o que é demonstrado nessa figura aqui. Ó. Essa figura aqui mostra o seguinte. O AS100 é o AS legítimo. Tá? Ele está anunciando um prefixo aqui, que é o prefixo 2001-DB:32. Tá? E isso vai ser anunciado para o AS... o AS300 está anunciando isso, e vai ser anunciado para o AS100. Então, uma vez que o AS300 anunciou, a tabela de roteamento do AS100 vai ter essa primeira linha aqui. Aí, no meio da história, surgiu um AS malicioso aí, esse AS420. Esse cara agora está tentando sequestrar o prefixo do AS300. Aí ele vai e também diz, olha, esse prefixo, na verdade, é meu. Eu tenho esse prefixo. E olha que interessante. Em vez de dizer somente que ele tem um prefixo, reparem que ele disse que tem um prefixo /48. E o prefixo original era um /32. Então, além de dizer que tem um prefixo, ele ainda disse que tem um prefixo mais específico. E no roteamento BGP, um critério de desempate básico, o primeiro critério de desempate, independente de qualquer outra configuração, é o tamanho do prefixo. Se você recebe uma rota que é mais específica, essa rota ganha preferência sobre qualquer outra, independente de qualquer configuração que você faça lá a nível do protocolo BGP. Tá? Então, quando o AS100 recebe esses dois prefixos, ele fala, poxa, a minha tabela tem a rota DB8/32 e tem também a DB8/48. Então, eu vou instalar essa DB8/48, eu vou começar a encaminhar tráfego para aí. Isso se não fosse o RPKI, né? Porque com o RPKI, o que acontece é, apesar dessa rota aqui ela ser mais específica, na hora que você faz a checagem do RPKI, essa rota ela não estava assinada. Ela não foi assinada pelo roteador de origem AS420. Logo, na tabela de roteamento do AS100, ela vai aparecer ali em cima como inválida. E a de cima é que aparece como válida. Então, no ponto de vista do AS100, ele toma a decisão de descartar ou não essa rota, ou de preferir as válidas em cima das não válidas, e por aí vai. Tá? Bom, naquele exemplo também que eu mostrei, onde o AS666 anunciava diretamente para a vítima, apesar dele estar diretamente conectado, uma vez que o roteador da vítima tenha suporte a RPKI, ele começa a fazer a validação do RPKI, mesmo recebendo esse prefixo, ele vai descartar, dizendo, olha, essa rota é inválida, ela não vai funcionar aqui no nosso cenário. Tá? Então ele descarta essa rota. E aí o tráfego passa a ser encaminhado de forma correta para o AS1. Tá? Bom, em termos de arquitetura de funcionamento do RPKI, tem 3 aspectos que são importantes aí se atentar. O primeiro é essa questão do Trusted Endpoint, que são as cadeias de confiança. Tá? Então, uma vez que você confia na autoridade certificadora, aí sim você começa a validar os dados. Então, um ponto crítico do RPKI é justamente você ter os dados válidos de cada um desses RIS. Tá? O LACNIC, a ARIN, o RIPE, a FRENIC e os outros 2. Tá? Então, esse daí é um ponto-chave. Tá? Um outro ponto-chave do RPKI é com relação às ROAs. Né?
Como é que funcionam esses objetos de assinatura de redes, como é que eles estão constituídos, etc. Tá? E, por fim, uma outra questão interessante são os validators, que são os servidores que vão validar os dados em si. Tá? Então, sobre o Trusted Anchor, basicamente é isso que eu falei, né? Quer dizer, você tem lá uma autoridade certificadora, naquele caso ali, o APNIC ele vai emitir certificados para cada prefixo, então o APNIC detém o prefixo 2001 DB8/32, aí ele aloca 1/48 para esse BD Hub, aloca 1/48 para aquele IBBL, aloca um para esse usuário aqui, né, o 2.1/56, e por aí vai. De forma que eu, enquanto validador, só preciso ter a chave do APNIC. Todas as chaves intermediárias vão ser obtidas durante o próprio processo de checagem do RPKI. Tá? Mas uma vez que eu emiti um certificado para alguém, que eu deleguei alguma rota para um usuário, para um provedor, eu preciso emitir um certificado em nome daquele provedor. Tá? Os ROAs, né? Os ROAs são os objetos digitais que armazenam as informações de rotas que vão ser validadas pelo RPKI. Então, basicamente, é um objeto que contém a lista de endereços de IP e, na verdade, ele é uma autorização emitida pelo proprietário do recurso, autorizando um AS a anunciar um ou mais blocos específicos daquele prefixo que ele detém. É como se fosse um arquivo digital, uma autorização digital que dissesse, olha, esse ASX aí pode anunciar os prefixos A, B e C que ele detém. Tá? Então, o ROA, na verdade, ele é uma autorização de anúncio de registro. Aqui tem um exemplo, tá? Um exemplo textual, onde aquele AS17771, ele emitiu um ROA que, como o ROA ele é um objeto digital, então ele tem que ter quais são as validades, né? Não antes, não depois, de certificação digital. E aí ele diz, olha, o meu prefixo que eu posso anunciar é aquele primeiro IPv6/32, e eu vou poder anunciar ele até 1/48, então se eu fizer anúncios mais específicos também, o ROA cobre isso, porque faz parte do roteamento do BGP você querer anunciar prefixos mais específicos para poder mudar o funcionamento do protocolo. Lembre que eu falei que uma rota mais específica ela tem preferência sobre qualquer outra rota. Então, uma das formas de você fazer engenharia de tráfego em cima de BGP é anunciando rotas mais específicas, por isso que o próprio ROA já cobre essa questão de você ter max length aí, tá? E aí ele anuncia também mais outras duas rotas aí, cada uma com o seu max length, tá? E os validadores? Os validadores não são os roteadores, tá? Na verdade, no RPKI, um roteador ele estabelece a sessão BGP normalmente com seus peers, e uma vez que ele receber um prefixo, ele manda esse prefixo para o validador, para o cache validado. Então, na prática, a validação ela é feita no cache e não no roteador. O roteador ele simplesmente recebe os prefixos do BGP e faz uma pergunta para o cache. Uma pergunta mais ou menos assim, tipo, ó, recebi um anúncio para o prefixo X aqui com origem ASY. Esse anúncio está autorizado? Tá. Então, o cache vai buscar nos arquivos dele, vai buscar nos ROAs dele, para saber se tem alguma autorização para esse prefixo daquele AS. E aí o cache vai responder para o roteador com alguma informação. A gente vai ver daqui a pouco que informação é essa. Tá? Então, essa comunicação entre o roteador e o cache é feita através de um outro protocolo chamado RTR, que é uma das RFCs que compõem esse arcabouço aí do RPKI. Por isso que a gente diz que o RPKI, na verdade, não é um protocolo, é um framework. O RPKI, na verdade, ele é composto de várias RFCs, vários protocolos, etc., até se constituir. Tá? E o resultado dessa checagem pode ser 3. Válida, inválida ou anul, desconhecido. Válida é quando o prefixo casa, né? Ou seja, o AS que está anunciando casou, é aquele mesmo que está certo. Aquele AS tem permissão de anunciar aquele prefixo. E o tamanho do anúncio está correto, está dentro da faixa que ele definiu. Pode também ser inválido quando o AS que está anunciando não tinha propriedade sobre aquele prefixo, ou anunciou por um tamanho errado, ou anunciou, ou o certificado expirou. Então, assim, tem todas essas checagens aí de inválido. Tá? E not found ou unknown significa que aquele AS ainda não assinou suas rotas. Então, é quem ainda não aderiu ao RPKI. Quem ainda não tem nada configurado de RPKI. Tá? Geralmente, você tem lá, em ordem de prioridade de aceitação. Né? Então, os prefixos válidos, eles têm mais peso. Depois, você tem os prefixos que são desconhecidos. E, por fim, as rotas inválidas. Tá? Então, essa daí é mais ou menos uma ordem que se usa. Isso aqui, cada AS, cada roteador vai tomar a sua decisão. Não existe nada na RFC que diga como deve funcionar, aí você que vai tomar. Tá? Olha esse exemplo aqui. Tá? Então, você tem lá o prefixo 10.00/16, que foi anunciado pelo AS 65420. Então, ele criou lá o anúncio dele, né, o ROA dele, e no ROA dele ele diz qual é o AS de origem, qual é o prefixo, né, 10.00/16, e qual é o tamanho máximo desse prefixo, que é 1/18. Tá?
Aí, se vocês lembrarem lá das aulas de redes, vocês vão ver, ó, um barra 16 até um barra 18, quais são as redes possíveis que a gente tem? Barra 16 até um barra 18, quais são as redes possíveis que a gente tem? Você vai ter lá a rede 10.00 barra 18, 10.01 barra 18, 10.02 barra 18 e 10.03 barra 18. Tá? São 4 possíveis sub-redes barra 18 dentro de um bloco barra 16. Então, todos esses prefixos que eu falei podem ser anunciados dentro dessa seção aí e vão ser garantidos por esse ROA. Tá? Aí alguém vai lá e anuncia, olha, 6500 barra 16. Tá válido? Tá válido. Aí outro cara vai e anuncia 65020 barra 17. Tá válido esse cara aí? De duas uma. Ou eu me confundi na hora que eu fiz aqui o bitmask, ou então o slide está errado. Vamos conferir. Como eu não confio mais na minha cabeça, né, já tem muito tempo que eu fiz redes, pode ser que eu esteja errado. Então, se você conferir aqui, ó, pcalc era 10.000 barra 16, né? E aí você tinha lá o 10.00 barra 17. Então, o 10.00 barra 17, ele vai até o 127. E quando você pega aqui um barra 18, ele vai até o 63. Então, de duas uma. Ou o slide provavelmente está errado. Mas esse prefixo não deveria ser aceito ali dentro desse anúncio. Tá? Então, basicamente, a gente precisa validar sempre esses prefixos que são anunciados. Aí outro cara vai e anuncia. O AS, agora reparem, foi o AS 65421 que anunciou a rota 10.00 barra 16. Olha, essa rota 10.00 barra 16 já pertence ao AS 65420. E tem um outro AS que está anunciando. Então significa que esse daí é um anúncio inválido. Ele tem que descartar essa rota. Tá? E por fim o AS 65420 vai lá e anuncia um prefixo, que é o prefixo barra 24. Também é um prefixo que está fora daquela rede lá que a gente anunciou. Tá? Então também ele não vai poder ser aceito. Na verdade, me perdoe, só uma correção em cima da linha 2, que o entendimento não é aquele se está dentro ou se não está, não. O entendimento é o seguinte, o prefixo que eu estou anunciando é o prefixo que eu detenho? Porque o 10.00.128 está dentro do barra 16. E o tamanho da netmask está dentro do que está esperado é um barra 17. O barra 17 é dentro do barra 16 e dentro do barra 28. É maior do que o barra 16 e menor do que o barra 18. Então, a segunda linha está válida, não é porque aquele prefixo pertence ou não à rede original, mas sim porque ela está dentro do que a gente tinha definido que o ROA vai aceitar. O ROA vai aceitar a rede 10.00 barra 16 até um barra 18. Então, esse cara aqui anunciou um barra 17, então, a priori está ok também. Tá? Então, quer dizer, o que a gente estava falando anteriormente, do max lane e do min lane, não é qual é a sub-rede que são autorizadas, mas sim qual é o tamanho do prefixo que eu vou poder anunciar. Eu posso anunciar um barra 16 até um barra 18. Qualquer prefixo dentro da minha rede, que seja até um barra 18, eu posso anunciar. Tá? Ou ANOW, que é quando o AS 65430 anuncia a rede 10.00 barra 8. Essa rede aí 10.00 barra 8, ela não estava registrada dentro do nosso sistema. O que a gente tinha registrado era uma rede barra 16. E essa rede barra 8 ela é uma super rede em cima daquela rede que a gente tinha anunciado. Pode ser que seja do provedor que está acima dele, por exemplo. Tá? Como essa rede não tinha sido anunciada dentro do RPKI, significa que a gente não tem como validar, então ela é retornada como ANOW, tá? Nesse caso. Eu não entendi essa questão da segunda linha que você fez errada. A segunda linha é o seguinte, ó. O meu ROA, ele vai dizer o seguinte, o AS 65420 pode anunciar o prefixo 10.00 barra 16, beleza? E ele pode anunciar qualquer subprefixo dele até o barra 18. Então, por que a segunda linha está válida? Porque ele anunciou o prefixo 10.00.128, 10.00.128 está dentro do barra 16 meu que eu procuro. E, além disso, o tamanho do prefixo que ele anunciou, que é um barra 18, está dentro do que ele era permitido, que o máximo que ele podia anunciar lá era um barra 18. Então, o barra 17 ele é menor do que o barra 18, portanto, eu aceito também, entendeu? O que a gente se confundiu aqui no começo foi porque a gente estava tentando validar com relação à subnet, etc. Que não é esse o objetivo do RPKI. No RPKI, o que você tem um prefixo que você pode anunciar, e você pode anunciar rotas mais específicas dentro desse prefixo até um tamanho máximo ali que você define. Poderia ser igual ou não,
mas nesse caso aí ele só está podendo até um barra 18. O barra 17 é menor do que o barra 18, portanto eu permiti, entendeu? Bom, o RPKI, qual é o status do RPKI? Então, é um protocolo que já foi padronizado pelo IETF, já existem várias RFCs que foram padronizadas. Ser padronizado pelo IETF é um passo importante para os roteadores começarem a implementar, para os fabricantes começarem a implementar. Os RIS, todos os RIS já estão com o RPKI implementado, tá? Todos eles já possuem, exceto a IANA. A IANA não tem RPKI ainda nos seus recursos, portanto, a chave do Trusted Chain é feita em cima de cada um desses registros. E muitos fabricantes já implementam, com destaque aí para o pessoal da Juniper e Cisco, que foram dois fabricantes que desde o começo do projeto já estavam participando, etc. O Juniper, por exemplo, já suporta desde a versão 12.2, o Cisco já suporta em algumas linhas também de produtos deles, etc. Então, vários fabricantes já suportam o RPKI. Tá? E com relação à adoção dos RPKIs, aí tem uma estatística que é pública, essa estatística. Então, por exemplo, no caso do LACNIC, 20% já adota, 20% dos AS dos registros que a gente tem no LACNIC já adota RPKI. E esse número ainda é muito baixo, porque, por exemplo, o Brasil, que é o principal cliente aqui no LACNIC, na América Latina e Caribe, o Brasil ainda não tem suporte a RPKI. O registro BR ainda não tem suporte a fazer RPKI. Então, quando o Brasil começar a adotar e o registro BR começar a dar suporte a RPKI, esse número no LACNIC tende a crescer bastante. Tá? Mas ele já é o maior entre todos os outros aí. Tá? Uma demonstração. Eu preparei aqui uma rápida demonstração só para a gente visualizar como é que funcionaria o RPKI. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter é esse cenário aqui. Ó. É um cenário onde você tem lá dois AS, né? Tem um terceiro AS aí que seria o cliente, a provável vítima aí de um ataque. Tá? Você tem o AS válido, que é o AS azul aqui, né? O 5364. E você tem o AS666 aqui, que ele tem o prefixo dele, mas em algum momento ele pode querer roubar os prefixos do AS200. Tá? Então, vamos ver aqui como é que funcionaria essa questão do roteamento RPKI nesse cenário. Tá? Então, bom, o que a gente tem aqui é o seguinte. Eu subi esse cenário aqui em cima do GNS, tá? Que é um simulador de redes. E aqui no GNS, a gente tem, basicamente, 4 equipamentos. Um equipamento que é o roteador do AS legítimo, né? Do AS5364. O roteador aqui que vai fazer a checagem RPKI. E aí aqui tem o servidor que vai fazer a checagem para RPKI. E do lado de cá você tem o roteador 2, que é o provável atacante aí dessa rede. Tá? Já tinha deixado configurado aqui, então, aqui nesses roteadores, nesse roteador Juniper aqui no meio, esse daqui é esse primeiro aqui, nesse roteador aqui você tem, onde o RPKI está rodando de fato. Tá? Então esse cara aqui está fazendo a validação do RPKI. De forma que se eu fizer aqui um show validation session, ele vai mostrar aqui para mim, olha, você está conectado com o validador do IP 1001. Esse IP 1001 aqui é justamente esse servidor aqui embaixo. Tá? É esse servidor aqui que vai fazer as validações. E além disso, se eu fizer um show validation database, ele vai mostrar aqui para mim quais são as rotas que já foram anunciadas, que possuem registros RPKI válidos nesse servidor de cache. Nesse caso aqui do cenário, a gente só tem uma rota, que é o prefixo 228.00/17 até o /18, que pode ser anunciado dentro desse prefixo e está válido. Por que isso? Porque aqui, ó, eu também configurei uma autoridade de registro. Vou abrir aqui a autoridade de registro. Aqui a gente configurou uma autoridade de registro, que é essa autoridade aqui, onde eu deleguei esse prefixo 228.0 para o AS5364. E essa URL aqui do lado, aqui é o meu validador. Então, se eu clicar aqui em Trusted Anchors, aqui você vai ter todos os 5 RIAs lá, que tem RPKI, e mais esse aqui que eu chamei de UPLA Testbed. Esse cara, UPLA Testbed, é um validador que é uma CA que eu criei só para validar os meus certificados, os certificados que eu emiti. Tá? Então, esse cara aqui, os outros estão desativados, mas esse cara aqui, ele já processou 7 requisições de RPKI, e nesse caso aqui, todas as 7 estão válidas nesse momento. Tá? Se eu quiser visualizar aqui quais são essas requisições, eu posso clicar aqui em ROAS, e aqui ele vai me mostrar todos os ROAS que foram recebidos por esse prefixo. Então, aquela rede lá 228.00/17, podendo ser encaminhada até um /18. Tá?
Beleza, até aqui é só o funcionamento do RPKI. Aí agora, no roteador, naquele roteador de Juniper, se eu fizer um show route, protocolo BGP, para mostrar somente as rotas do BGP, ele vai mostrar aqui para mim o seguinte, ó, eu recebi essa rota 16.0/17 a partir do neighbor 10.0.05, 10.0.05 é esse roteador aqui R1, tá? E essa rota, ela foi marcada aqui, ó, um validation state valid. Ou seja, a rota ela foi validada pelo RPKI, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos desativar o RPKI por enquanto, para a gente ver como é que vai funcionar essa configuração sem o RPKI, tá? Então eu vou chegar aqui no software do validador e vou fazer simplesmente validator stop. Esse softwarezinho aqui do validator é um software que foi disponibilizado pelo pessoal do RIPE, tá? É um software que simplesmente vai fazer a validação das rotas. Então se eu voltar aqui no Juniper, às vezes demora um pouquinho para detectar, mas aqui ó, ele já caiu. Antes a sessão estava em modo app, agora já está em modo connect. Ou seja, ele não tem como validar o RPKI porque o servidor de cache dele está inválido, tá? Aí vamos fazer o seguinte, ó, show route aqui no Juniper. Aqui no Juniper, ele está recebendo aqui ó, o prefixo 228.00/17 através do AS 10.05. E ele está recebendo aqui também, ó, esse outro cara já está anunciando, ainda não está anunciando, vamos ver aqui o outro roteador R2, para a gente anunciar também aquele prefixo para o R2 e ver como é que vai funcionar essa questão aí, tá? Então aqui o roteador R2, é esse cara aqui, é o AS666. Eu mostro aqui a configuração do roteador. Vocês vão ver aqui que tem a configuração do BGP, né? Route BGP 666. Aqui ele anuncia o prefixo dele. E aqui ele estabelece o peer com o AS200, que é o AS do meio lá. Tá? Aqui não está funcionando ainda a amostragem de rota, provavelmente porque a gente não tem uma interface. Então aqui o Cisco tem uma característica no Cisco que ele só começa a anunciar os prefixos se ele tiver essa rota na sua tabela de roteamento. Então vamos fazer o seguinte, .t, interface loopback 0, e aí IP 66.6.0.1 é um byte 16, né? Então 255.00. Criadas 66.00/1. Aqui agora, quando a gente fizer um show IP interface brief, ele já tem lá o IP e provavelmente agora ele já está anunciando o prefixo dele aqui para o roteador do meio. O IP route já está aqui já. Já começou a anunciar o prefixo pelo IP9. Nesse caso aqui, apenas o IP9 está mandando apenas esse prefixo, que é o prefixo dele. Aí vamos supor o seguinte, ó, esse roteador aqui, R2, em determinado momento, ele maliciosamente começa a anunciar o prefixo também do POP. Tá? Vamos chegar aqui e vamos fazer o seguinte, .t, IP, loopback 1, interface loopback 1, e aqui vamos colocar o IP do POP, 228.00/99, por exemplo, 255, é um /17, né? Então, 128.0. Pronto, ele está aqui com o IP do POP. Aí vamos chegar aqui agora na configuração do roteador dele, router, BGP 666, e vamos passar a anunciar esse prefixo do POP também, 228.00, mask 255.255.128.0, um /17. Ele vai começar a anunciar esse prefixo também para o roteador 100. Vamos ver aqui no BGP show, IP BGP summary. Ele está lá com a sessão ativa com 10. Aí vamos ver o seguinte. Table 10.0.0.10 Advertisers House. Olha lá, ele está anunciando a rota dele mesmo e está anunciando aqui maliciosamente a rota da rede do POP para o roteador de Juniper, que é o roteador do meio. Aí vamos ver aqui com o roteador de Juniper se ele está aceitando essa rota. Então, show IP route. Então aqui tem, ó, o roteador de Juniper, ele está com o prefixo aqui instalado apenas com a rede do POP, que é a rede que ele aprendeu aqui pelo IP 10.05.
Agora vamos ver se o PGP recebeu essa rota que foi anunciada pelo AS lá. Também para o IP 10009, cada um com a sua seção específica. Só que no caso aqui dessa rota, como o RPKI está desativado, então ele não conseguiu validar aqui o prefixo de nenhum dos dois peers. Tá? Coincidentemente, na verdade, a rota foi instalada pelo primeiro peer. Por quê? Porque os dois estão diretamente conectados. Então, nesse caso aí, o BGP vai escolher a rota que está mais tempo lá no roteamento dele. Na verdade, nesse caso aqui, ele vai escolher pelo IP do AS Enable, que nesse caso aqui, o IP do 5 é menor do que o 9, então ele prefere escolher a conexão da rota através do IP 5. Tá? Mas a outra rota está aqui na tabela de roteamento dele. Então, se o caminho do AS ele fosse menor pelo roteador que está anunciando erradamente ou maliciosamente, a rota seria instalada lá pelo IP errado. A questão toda é que o RPKI, além de você verificar todas essas questões do próprio BGP, o RPKI permite que você valide as rotas. Então vamos reabilitar lá a validação do RPKI e vamos ver como é que ficaria uma vez que a gente subir essa configuração. Então, set protocolo, out validation. Então aqui agora eu vou começar a fazer a validação do RPKI, commit. E antes de fazer a validação, deixa eu iniciar logo aqui o servidor do RPKI para que ele possa exportar lá os ROAs. Ele vai carregar aqui. E aí aqui no roteador de antes, eu vou fazer o commit dele aqui. Pronto. A partir de agora ele vai começar a validar as rotas todas que ele receber. Então show validation session.
Que aí ele mostra, ó, o validador do 10001 já está no ar, conector, e show validation database. Aí ele vai mostrar lá, ó, que recebeu esse cara aí, ó, 228.00/17 como válido para aquele IP lá. Aí vamos ver aqui agora, show route 228.00/17. Ah, tem que. Ah, pronto, estava faltando essa tag aqui do Hidden na hora que eu fiz o teste anteriormente. Que aqui, ó, se eu fizer um show IP route, perceba o seguinte, ele aprendeu essa rota 228.00/17 pelo IP 10.005, e aqui o validation status já está válido, ou seja, o RPKI conseguiu validar. E se eu colocar aqui agora o Hidden no final, que aí ele vai mostrar as rotas que ele recebeu, mas ele descartou, né? O Django vai mostrar as rotas que ele recebeu, mas ele descartou. Aí você começa a ver aqui também o seguinte, ó, ele recebeu também a roda 228.00/17 pelo IP 10.009, o AS666, só que o validation status está invalid. Tá? Então, nesse caso aí, o RPKI ele conseguiu barrar essa rota através daquele peer lá. Tá? Tem uma coisa que a gente pode fazer para poder forçar com que a rota vá para lá no momento incorreto, que é o seguinte. Aqui no roteador da UFBA, vamos supor que, por algum motivo, a UFBA contrata tráfego da RNP e a RNP que está conectada nesse roteador. Tá? Então, aqui na UFBA a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma route map. Aqui o nome da route map, vamos colocar PGP asphalt, permite 0. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, set ASPF prepend 1916, por exemplo. 1916. E aqui agora, router BGP 53164. E aqui vamos fazer o seguinte, ó. Label 10.006. Outmap. BGP out. Agora clear IP. PGP 10.006. Aqui, caiu, voltou. Aí se eu fizer um show, route, ali, protocolo BGP no Django. Está carregando aqui o vídeo. Show, PGP, advertisers, table, 10.6, advertiser house. Aí não fez o que fez. Eu posso fazer aqui. Permite. Agora, Outmap, PGP Out, permite 0, match, T, address, access number, access number. PGP summary, aqui agora.
Vamos aguardar só um pouquinho até ele carregar aqui a rota, publicar. Pronto, olha só o que aconteceu, ó. Lá, que na verdade eu criei o ASPF inválido, né? Lá eu peguei e adicionei o AS da RMP no prepend da rota que eu estava anunciando. Então, quando chegou aqui nesse roteador do Juniper, ele viu, olha, essa rota 228.00 foi apreendida pelo AS 1005, só que o ASPF dessa rota passa por 5364.1916. Ou seja, é como se a rota fosse gerada no AS 1916. E aí o RPKI vai lá e bloqueia isso. Por quê? Porque essa rota só pode ser gerada no AS 5364. Foi um erro meu, mas mostra porque o RPKI bloqueia essas coisas e como ele faz isso através do ASPF. Então, se eu voltar aqui lá e corrigir minha routmap, FT, limite 0, aqui no 7, ASPF, e aí 7, ASPF, prepend, 53.164. Vou adicionar o meu próprio AS. Duas vezes. Clear IPGP 10006. Deixou o IPGP Summary, está aqui. Deixou o IPGP Advertised Routes, está aqui a minha rota que eu estou anunciando. Agora, quando a gente for lá no Juniper, foi o IPGP. Aí agora ela aparece aqui, ó, e reparem, ela aparece aqui agora com 3 vezes o meu AS. Claro, eu fiz uma técnica que a gente chama no BGP de AS Prepend. Ou seja, aquela mesma rota ela vai ter o seu ASPF, que é um dos critérios de desempate, adicionado de 3 vezes. E aqui, observe o seguinte também, quando eu dou um show BGP hidden, essa mesma rota foi apreendida pelo AS 666, o ASPF é um só tem um AS no ASPF, só que ela foi considerada inválida pelo RPKI. Aí agora vamos fazer o seguinte, vamos desativar de novo o RPKI, só para a gente ver essa rota sendo instalada na tabela de roteamento. Então, delete, protocolo, BGP, grupo, parceiros, import, route validation. Commit, e vai demorar um pouquinho aqui para subir. Pronto. Ó, reparem só que interessante. Essa rota aqui agora, 228.17, ela foi aprendida pelos dois, só que a rota que foi instalada, vejam um asteriscozinho aqui, ó, a rota que foi instalada foi a rota pelo AS 10009. Ou seja, nesse momento aí, aquele AS 666 lá, ele está forçando que o tráfego desse destino aqui sempre vá para ele, em vez do de cá. Tá? Por que isso acontece? Porque ele anunciou também o mesmo prefixo para aquele outro cara lá, e além disso, o ASPF que ele anunciou é menor do que o ASPF da rota original. Então, esse roteador intermediário que não tinha nada a ver com a história, acabou sendo impactado e todo o tráfego vai ser direcionado para lá. Por que isso aconteceu? Porque o RPKI não estava habilitado. Se a gente habilitar o RPKI, o resultado que vai acontecer é o que a gente tinha visto aqui em cima. Que foi a rota sendo instalada pelo IP 10005 e a rota do 10009, que é a rota do AS 666, ela sendo considerada inválida, mesmo tendo um ASPF diferente. Quer dizer, essa checagem do RPKI acontece mesmo antes de você seguir qualquer critério de validação do BGP. Tá? E basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Todo esse fluxo aí de validação, geração de rotas, etc. Aí na parte 2 da apresentação, eu vou falar um pouco sobre como gerar os ROAs, como gerar os certificados, etc. E falar um pouco mais sobre esse projeto que a gente está tentando fazer em conjunto com o pessoal do LinkVR. Só para finalizar, trouxe aqui algumas reflexões, que é o seguinte. A partir do RPKI, a gente está seguro? O RPKI consegue resolver todos os problemas? Então, na prática, não. Na prática, o RPKI é um passo para você conseguir resolver esses problemas de roteamento na internet. Então, em particular, o RPKI ele melhora a segurança do roteamento, porque agora você consegue validar a origem das mensagens, você consegue validar a origem das rotas, mas se o tráfego ele for alterado durante o caminho, ou seja, se um AS intermediário começar a querer sequestrar esse tráfego, se passando por um AS válido, aí você tem o mesmo problema, porque RPKI é para garantir a origem e não o caminho. Tá? Então ele é um passo importante, mas é apenas o primeiro passo. Tá? Esse tipo de ataque, onde você tem um AS intermediário anunciando um prefixo que não é dele, é o que a gente chama de ataque Next AS, que você forja
você faz um spoofing do AS de origem. Tá? Aqui tem um exemplo só para mostrar isso. Então, nesse caso aqui, ó, o AS666 anunciou o prefixo 1.2 também, só que ele fez aqui um link falso entre o AS1 e ele. Ou seja, ele colocou no ASPF dele lá dizendo que era do AS1. Só para mostrar aqui para vocês, deixa eu retomar aqui o cenário, só para mostrar isso na prática para vocês. Então, o RPKI aqui ele está desativado, deixa eu ativar novamente aqui o RPKI. Só para isso aqui ficar bem claro para vocês. A caixa valida todos os anúncios, né? A caixa valida todos os anúncios. Põe aqui um espertinho, mande vários anúncios. Vários anúncios. Seria como derrubar essa caixa. E aí impedir que ele aceite novas rotas? Cara, você pode configurar vários tipos de reação em cima do resultado do RPKI. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente configurou um termo aqui. Isso aí são os termos. Então você bota aqui para você. Route Policy. Aqui. Essas aqui são as policy metrics que eu fiz lá. Se for BGP e for válido, aí eu faço aceitar o prefixo e instalar. Uma coisa que você poderia fazer é o seguinte: para cada rota inválida que você manda, você incrementa um contador, e uma vez que determinado contador chegou em determinado limite, você descarta qualquer prefixo dele. Você pode fazer isso a nível de ACL também dentro do roteador. Então você combinou o recurso de RPKI para validar, e uma vez que você está recebendo muito prefixo errado de determinado dia, você vai derrubar a sessão, entendeu? Eu sei, mas assim, tipo, porque se a caixa pode cair, o RPKI não é assim, não. Sim, mas repare o seguinte, esses ataques que você está falando de anunciar várias rotas erradas, na verdade já tem um outro problema, que é o problema de escalabilidade. Que aí o RPKI não se propõe a resolver isso, entendeu? Eu pensei mais no ataque, mas um DDoS mesmo. Nesse caso aí, você pode usar uma estratégia simples, que você pode configurar, que é o Max Prefix. Você pode configurar um rate limit de prefixos que um determinado parceiro vai anunciar, entendeu? Mas mesmo com esse limite, ele pode rejeitar até anúncios válidos. Não, uma vez que você chegou no Max Limit, a maioria das caixas ela derruba a sessão. A sessão fica em modo down. Se a sessão de fato fica em modo down, ela fica apta a aceitar novos anúncios? Não. Então, se um anúncio verdadeiro chegar, vai ser recusado também. Não, mas repare, o ideal que você está falando, isso aí está perfeito, isso aí que você está falando. Mas todas essas configurações tem que fazer sempre o mais próximo da borda possível, o mais próximo do usuário possível. Ou seja, geralmente ninguém aplica essas ACLs no core. Essa do Max Prefix, ninguém aplica no core. Por quê? No núcleo da rede, você não pode derrubar uma sessão, porque como você falou, vai derrubar um monte de gente que não tem nada a ver com aquilo ali. Aí você pode fazer duas coisas. Ou você aplica isso na borda, e quem está mais próximo do usuário final, ou também o BGP tem um conceito chamado dumping. O que é esse conceito de dumping do BGP? Uma vez que você anunciou um prefixo errado, alguém rejeitou, ou a sua rota caiu, etc. Se você ficar flapeando muito esse prefixo, você vai ser derrubado e começa a ser rejeitado por um determinado tempo pelos outros peers. Isso aí que você está falando, ele hoje é um problema de escalabilidade? Mas é um problema que é resolvido a partir de você adicionar mais hardware, etc. Teve um bug interessante que aconteceu em 2009, parece, ou foi 2011, que foi chamado bug do 512. Qual que aconteceu? Os roteadores Cisco antigos tinham uma memória de no máximo 512 MB de armazenamento. E nessa época, em 2009 para 2011, aconteceu da tabela de roteamento passar de 500 mil registros. E aí os roteadores que só tinham 512 MB de memória começaram todos a travar. Só travar, velho, porque estava recebendo muito mais prefixo do que eu tinha na memória para poder alocar. Aí aconteceu bastante problema na internet, entendeu? Assim, você falou, eu não lembro direito, que quando vai fazer essa verificação, ele faz recursivamente, ele vai mandando para as que estão acima. Sim, o cache ele faz essa validação toda. Ou seja, eu só armazeno no cache se o caminho todo for válido. Não, mas veja, quando chega um anúncio, aí o roteador envia com essa caixa, certo? Nada dessa verificação, essa caixa ele consulta os que estão acima, no momento de validação. Consulta os que estão acima, você fala, a autoridade de registro que estão acima. Isso. Na verdade, sim, a caixa, o roteador, ela não faz a consulta. Quem faz a consulta é o cache. Sacou? Então, quando ele recebe um prefixo, ele fala, servidor de cache, esse prefixo é válido ou não? Aí o servidor de cache, ele vai lá e verifica. Olha, esse prefixo aí pertence a quem? Pertence ao LACNIC. Dentro do LACNIC, quem foi? Foi o NIC BR.
Ah, dentro do NIC-BR quem foi? Ah, foi o AS da UFBA. Tem um AS, tem um ROA válido dentro desse caminho todo aí para o AS da UFBA? Tem. Não tem, ele descarta, entendeu? Então o cache consulta todo o caminho. Mas esse delay ele é baixo, né? Porque na verdade isso aí acontece quando você vai fazer a instalação da rota. É a primeira vez que você vai instalar a rota, entendeu? Então esse processo de instalação, ele não tem tanto custo para o usuário, porque geralmente os roteadores só instalam a rota uma vez, e aí essa rota fica válida no cache até você flapear, você cair, etc. Então o impacto ele é reduzido, entendeu? É um tempo de startup, é o que a gente chama do slow path. O slow path, que é a primeira vez que você faz o acesso, geralmente é um pouco mais alto mesmo. Mas como isso tende a não variar muito, então, na hora de você navegar na internet, fica tranquilo, entendeu? Só tem um problema se estiver caindo. Mas só deixa eu demonstrar aqui rapidamente, a questão de habilitar aqui, né, o RPKI. Commit o BGP item. Pronto. Aqui o BGP detectou que a rota era inválida, porque o AS666 estava anunciando o prefixo que não é dele. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no AS666, vamos fazer justamente esse ataque aqui, ó, que é o ataque do NextAS. Ou seja, ele vai forjar como se ele tivesse um link com o AS53164. Então o que é que eu vou fazer aqui no AS666? Conpt routemap, vou botar aqui qualquer coisa, vou botar aqui, sei lá, o bar, e aqui o bar. O bar permite, e aqui match IP, access list, standard, e aqui permite N, lá na hotmap, match, IP, address, e aqui set, ASP, prepend. Aí eu vou colocar um prepend aqui dizendo que eu estou conectado no AS53164. Olha que malicioso, cara. Além de anunciar a rota errada, ele está dizendo que ele está diretamente conectado. Mentira, porque ele não está conectado nada. Não tem nenhum link conectando aqui. Mas ele está dizendo isso. E aqui eu vou chegar no router, BGP 666, e o label 10.0.0. Óbvio, se eu não me engano, pode perder. É o 10. 10 é routemap, o bar, a saída, cria IP BGP 10.0.10, vai cair a sessão, ele vai voltar, aí voltou, e aqui agora vamos, ó, o hidden já não mostra mais nada, e se eu colocar na tabela de roteamento global, ó que interessante, a rota foi aprendida e o RPKI considerou como válido o prefixo. Por que o RPKI considerou como válido se a rota veio de um AS inválido? Porque, na verdade, esse AS inválido aqui, ó, se você reparar, ele fez uma configuração maliciosa para dizer que ele aprendeu a rota do AS53164. Só que, na verdade, ele não tem nada com o AS53164. Se você olhar aqui a tabela de roteamento dele, ó, show, aqui é o AS malicioso, né? Show IP, BGP SAM. Ele só tem uma seção BGP, que é justamente com o roteador, o Juniper, o roteador do meio. Ou seja, não existe nada, mas ele fez um fake link, aí, um link falso, entre ele e o AS e tal. É isso que essa figura aqui tenta mostrar. Você faz um link falso, dizendo que você passa para aquele cara, e o RPKI acaba caindo nessa cilada, porque a ideia do RPKI é validar a origem. Como a origem apareceu como válida lá, ele significa que passou, tá? Aí, assim, essas figuras aqui foram extraídas desse artigo aqui, ó. Jumpstart, Vavish, no SIGCON desse ano, que aconteceu em Florianópolis. E nesse artigo aí, os caras atacam um pouco esse problema e propõem, inclusive, uma solução para isso aí, usando validação de até 2 caminhos, etc. A gente discutiu esse artigo no grupo de pesquisa outro dia desse. É uma proposta bem interessante dos caras, tá? Mas o fato é que agora, um roteador na internet, ele fica se perguntando, vixe, o cara está dizendo que é vizinho do outro AS. É verdade ou não é? Será que é verdade ou não é? Foi o que aconteceu ali. E aí, dependendo do ASPF, dependendo de outras características da rede, você acaba instalando o prefixo erradamente na tabela de roteamento. Aqui é um resumo. Então, assim, o BGP não é seguro por padrão. Os peers desonestos podem prejudicar a rede. E existem muitos patches a serem aplicados na internet. Né?
essa história vocês vão ouvir várias vezes ao longo da vida de vocês, que a internet, na verdade, é uma concha de pets, é uma concha de retalhos. Toda vez que surge um problema, alguém vai lá, bota um retalhozinho para atacar um determinado problema. E é assim, né? Foi assim que nasceu o PV6, por exemplo, foi assim que nasceu o NAT. Né? O NAT é um dos grandes exemplos de patch que a internet tem, etc. Mas, se a gente não for aplicando esses patches, essas correções, não vai ajudar nada também. Então, apesar do RPKI ter essas falhas que eu mostrei aqui, uma falha básica, mas pelo menos ele previne contra, no mínimo, configurações erradas. As configurações erradas, você não tem esse tipo de alterações maliciosas no prefixo para poder enviar. Então ele previne já contra esse tipo de coisa. Tá? E segurança no BGP ele pode ser alcançado, então, a partir do uso de boas práticas de roteamento. Né? Tem um conjunto de boas práticas que quem trabalha com roteamento tem que seguir. Filtros, sempre que possível, use filtros. Use aquilo que a gente falou do max prefixo, você limitar a quantidade máxima de prefixos que um AS pode anunciar. Aqui no POP, todos os nossos clientes que a gente configura com o BGP, no PTC, etc., a gente sempre configura o max prefixo. Então, volta e meia acontece esses casos aqui. O cliente ele deixa passar a tabela de roteamento completa dele. Isso poderia travar diversos clientes, como já aconteceu no passado. Já aconteceu no passado de um cliente deixar passar a tabela de roteamento full dele e travou outros 3 roteadores. O pessoal que usava microtik, com pouca memória, etc., acabou travando. Então, isso acabou prejudicando os outros clientes. Então, sempre configurar o max prefixo e outras configurações, outros filtros também. Tá? E para esse caso específico que eu falei aqui agora do caminho, tem um outro a extensão do BGP chamado BGP-SEC, que ainda está em fase de draft, está em fase de escrita no IETF, está sendo discutido ainda, que esse cara permite resolver essa questão do caminho que eu falei do RPKI. O que é interessante daquele artigo que eu citei, em comparação com o BGP-SEC, é porque o BGP-SEC é um novo padrão que vai ter que ser desenvolvido. Já aquele artigo ele propõe usar o próprio RPKI, que já está aí, já está implementado na maioria dos roteadores, e resolver essa questão do caminho. Tá? Então é uma vantagem aí em cima do RPKI. Tá? E em breve eu trarei mais informações sobre a operação de CAs, etc., para a gente poder gerar certificados do RPKI. Tá? E basicamente era isso, pessoal. Acabou se estendendo aí mais uns 10 minutos, mas agradeço a vocês. Se tiver mais alguma dúvida aí, a gente fica... Eu tenho 2 perguntas, uma opinião sua e uma dúvida. A dúvida é o seguinte, é possível implementar RPKI mesmo que o registro BR não esteja implementando, mas se o POP quiser implementar? E a segunda questão é justamente isso. Por que é que o registro BR, dada a importância, a necessidade de ter essas validações, ainda não implementou? Sabe por quê? Então, é possível implementar no POP mesmo o registro BR não tendo RPKI? Sim, é possível em partes. E aí essa pergunta ela pode ter dois viés. Um viés que é o seguinte, o RPKI ele é muito parecido com outras ferramentas de segurança como o DNSSEC, por exemplo. O que é DNSSEC? Né? E qual é a semelhança com o RPKI? No DNSSEC você tem que assinar a sua zona, para você garantir que as outras pessoas estejam acessando dados seguros, e você tem que validar também os dados do usuário. RPKI é a mesma coisa. Então quando a gente decidiu aqui no POP, vamos adotar RPKI, a gente decidiu por quê? Porque a gente queria assinar nossos prefixos com RPKI, e a gente queria validar também os prefixos de outra pessoa. Então, mesmo o registro BR não tendo RPKI hoje, a gente poderia usar RPKI aqui. Só que apenas naquele modo de validação. Os meus prefixos não seriam validados, outras pessoas não iam conseguir validar meus prefixos, mas eu ia conseguir validar prefixos de quem já adota, entendeu? Essa é uma vertente. A segunda vertente, que é o que a gente está tentando fazer com o Caio, no trabalho dele, etc., é mesmo o registro BR não tendo ainda RPKI, a gente criar um laboratório nacional de RPKI, onde a gente possa emitir certificados, emitir boas, etc., com validações bem rigorosas, etc., para permitir que as pessoas possam validar os prefixos brasileiros. Então, se você é um AS e você quer ter as suas rotas assinadas, você faria um acordo com a gente validaria o seu prefixo, etc., com todas as checagens, etc., que a gente pode fazer, e a partir daí, quem usar a nossa base vai ter acesso a essas validações. É isso por isso que eu estou chamando aqui de testbed, né? No equipamento ali que eu estava usando, eu chamei testbed UFBA. A ideia desse testbed UFBA é que a gente possa criar essa infraestrutura de validação do RPKI aqui, tá? Usando software livre, etc., e a gente poder validar os prefixos de outra pessoa. De forma que, quando uma outra instituição, vamos supor, o POP Santa Catarina, velho, porra, bacana o projeto de vocês, eu quero usar também. Aí o que o POP Santa Catarina vai ter que fazer? Vai ter que apontar lá o Trusted Anchor dele para a nossa base de validação aqui. Que aí ele vai conseguir validar, entendeu? E aí a segunda pergunta sua é por que o registro BR não adota, já que tem importância? O registro BR, a posição oficial deles, em algum GTS ele fala sobre isso, é o seguinte, o RPKI ainda não está 100% maduro, a visão deles.
Por quê? Porque ainda tem esses problemas, como eu mostrei aqui, né? Ainda tem a questão do BGP-SEC, como é que vai ficar, se vai ficar aí, vai abarcar esse problema ou não, etc. E aí, assim, apesar de já ter a RDC pronta, tudo pronto, eles falaram, olha, a gente ainda não está adotando porque a gente acha que ainda está em passos intermediários. E eles falaram mais, eles falaram assim, ó, como a gente foi pioneiro em várias coisas, como o DNSSEC, por exemplo, a gente agora já sabia se quer ficar aguardando, ver como é que vai ficar, e se for o caso, implementar. Aí a nossa ideia aqui no projeto com o Caio é a gente tentar maturar, tentar criar uma solução madura para, em parceria com eles, oferecer isso nacionalmente como um laboratório. Porque assim como a gente tem interesse, vários outros provedores têm interesse. Toda vez que eu falo sobre a RTK em algum lugar, sempre tem alguém que levanta e fala, mas por que a RTK não suporta ainda? Eu queria usar, mas a RTK não tem, etc. Então, a ideia é a gente criar um laboratório para que as pessoas possam ir usando e testando, entendeu? Até o NIC-BR ter mais maturidade, ou acreditar, ter mais confiança no protocolo de que vai dar certo ou não, e usar, entendeu? A leitura que eu faço mais ou menos é essa. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Aí, assim, quem tiver interesse, tem algumas pessoas aqui que ainda estão em fase de graduação, etc. Caio vai trabalhar um pouco disso na graduação dele, etc. A gente está vendo ainda mais ou menos o quê. E tem espaço para outras coisas também, tá? Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode fazer é justamente esses estudos de usar o RPKI na validação do caminho. O SIGCOM, no ano passado, que eu falei para vocês, né? O SIGCOM, não sei se vocês todos conhecem, mas é o principal, ou um dos principais eventos de redes do mundo. O Qualis dele, que é uma métrica que a Capos usa para validar, é um Qualis A1. Esse ano eles aceitaram, acho que foi menos de 40 artigos. É mais de 800 pessoas que vão para o evento e só passam 40 artigos. É um evento top, top, top. E um desses artigos que passou foi justamente sobre RPKI e sobre esse uso de BGP. Então é um tema relevante, é um tema atual, etc., complexo, que exige um trabalho, exige um esforço, e que teria relevância também a nível de graduação, ou quiçá, até se a gente encontrar um problema mais complexo dentro disso aí, poderia ser um trabalho investado, etc. Então, se alguém tiver interesse em estar na graduação, acho que agora só tem Fernando, Caio e Paulo, né? Os outros já estão terminados. Mas, se alguém tiver interesse, acho que é um tema relevante também, para a gente trabalhar. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado aí. Tem alguma pergunta mais?